Capítulo 22. Proteção. Cada pessoa desaparecida havia desaparecido em um local diferente. De acordo com Liam, o policial, não havia evidência e testemunhas. As pessoas simplesmente desapareceram da face da terra como se ela nunca estivesse existido em primeiro lugar. Eles simplesmente evaporaram. Mas havia uma clara semelhança. Giri ficou em silêncio em um beco que estava habitualmente escondido da luz na barra de reforço e paredes externas. A esquina da rua na qual a última pessoa desaparecida desapareceu estava escura e escondida das sombras. Giri levantou a cabeça para olhar para cima. Ele estava em um espaço muito pequeno, apenas largo o suficiente para uma pessoa passar. Ele nem conseguia decifrar onde estava o céu do seu esconderijo. Os olhos crus de Giri ficaram em alerta. A vítima provavelmente tenha sido um peixe pego em uma armadilha mortal. A parede sem saída e o espaço escuro mal exposto ao céu. Tudo foi configurado perfeitamente pelo predador. Onde vocês estão se escondendo? Giri murmurou em silêncio. Foi uma oportunidade. Eles podem pensar que a oportunidade era deles, mas era de Giri. Os monstros que mataram sua esposa. Foi sua oportunidade de ouro de quebrar o pescoço dos vampiros implacáveis e brutais que exterminaram sua família e quase erradicaram a espécie de lobisomem do estepe de Marrabas. Giri lentamente apertou o punho. Ele geralmente era gentil e justo, mas naquele momento a malícia tomou sobre ele. Onde eles estão? Onde eles estão planejando atacar meus irmãos novamente? Giri silenciosamente fechou os olhos e o abriu. Ele teve que manter a calma. Ele teve que se acalmar. Só então ele poderia vencer. E ele teve que vencer para proteger sua família e seus irmãos. E ele não podia repetir seus erros. Giri disse isso a si mesmo repetidamente. Ele sentiu algo vibrar em seu bolso. Era Najak ligando. Depois de não atender e esperar para deixá-lo tocar algumas vezes, Giri atendeu a ligação. Onde está, Giri? Eu saí um pouco. Precisava de um pouco de ar fresco. Vocês já saíram da escola? Giri iluminou sua voz um pouco de propósito. Felizmente, Najak não sentiu que algo estava acontecendo. Havia exaustão em sua voz, como se ele estivesse cansado de toda a mudança que havia sido feita ultimamente. Os quatro ficando juntos o tempo todo não está funcionando. Quanto tempo temos que manter isso? Além disso, é um aborrecimento ter que ficar escondido de Khan. Acima de tudo, fingir ser humano com Khan, um humano, o lado deles o tempo todo era bastante inconveniente para os irmãos. Najak, que geralmente era adulto do grupo, tornou-se um garoto resmungando por telefone com Giri. Giri não gostou disso, no entanto. Isso significava que Najak confiava nele o suficiente para depender dele, e Giri esperava que ele sempre pudesse preencher esse papel para Najak. Acho que o Teio não aguenta mais. É mais difícil para ele conter seus poderes do que o de nós. Khan disse que alguém suspeito andou por aí na fábrica abandonada. Eu sei que é apenas um boato, mas simplesmente não combina comigo, e esse também se tornou sensível. Apenas aguente um pouco mais. Não podemos baixar a guarda, Najak. Ainda não. A voz de Giri era firme. Um passo errado podia custar a vida de um instante. No entanto, ele não podia dizer uma coisa tão cruel a seu irmão mais novo. Giri mal conseguia manter esse aviso para si mesmo. Depois de ligar, Najak olhou para o celular por um longo tempo. O que está acontecendo com Giri? Najak queria ser um irmão mais novo em que Giri podia confiar. Mas quando pensou em como Giri terminou o telefonema sem explicação, ele se sentiu amargo. Basicamente significava que Giri queria que ele continuasse sendo um irmãozinho imaturo sempre no escuro. Se isso significasse que Giri poderia se sentir um pouco mais confortável, no entanto, Najak faria o que seu irmão queria. Najak balançou o pé enquanto se encostava na porta da frente esperando os seus irmãos. Ele reclamou disso para Giri, mas era verdade. Ficar de olho em seus irmãos dia e noite não era uma tarefa fácil. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia esperado até sentir um cheiro do aroma de Khan e Mika. E eles não estavam muito longe. Começando naquele dia, o dia em que ele cuidou do joelho dela. Ele não sabia o que o atraiu ou mesmo pelo que exatamente ele se sentiu atraído, mas o cheiro único de Mika fez Najak reagir instintivamente. Najak observou os dois caminharem em sua direção, fingindo ignorância da sua presença. Mika olhou para o pé enquanto caminhava. Ela parecia desconfortável. Você vai cair, tenha cuidado, disse Khan enquanto se curvava antes de Mika pudesse perceber. Sem hesitação, Khan caiu de joelho no campo e amarrou firmemente os cadastros soltos de Mika para ela. Como ele foi capaz de fazer esse tipo de coisa tão despreocupadamente? Mika tentou se deter, mas deu um longo suspiro. Khan,
disse ela. Sim. Que irritante. Ele é rápido em responder também. Você é realmente culpado. Confuso com a declaração aleatória de Mika, Khan olhou para cima de seu sapato e estudou seu rosto. Mika sabia que ela era apenas uma amiga próxima de Khan, nada mais, nada menos. No entanto, ela não podia deixar de sentir uma sensação de solidão em seu coração quando ele fez coisas assim. Naquele momento, Mika quase estendeu a mão e tocou no cabelo grisalho de Khan. Oh, meu Deus! Eu quase acariciei o cabelo dele. Quando eles eram jovens, ela dava um tapa na cabeça de Khan, ou eles colocavam o braço em volta um do outro enquanto brincavam. Mas em algum lugar ao longo da linha, qualquer tipo de contato com Khan deixou Mika desconfortável. Como estão as coisas hoje em dia? Khan perguntou. Ele se levantou e sua figura lançou uma sombra sobre a cabeça de Mika. Como estão as coisas? O que você quer dizer? Assustada, Mika baixou o olhar por um momento e recuou. O comportamento de Mika intrigou Khan por um momento, mas ele continuou falando gentilmente novamente, como se não achasse que era particularmente importante. Você teve dificuldade por um tempo. Há algo que eu possa fazer para você? Não, eu estou bem, Khan. E a visita da sua avó no hospital? Você quer que eu vá com você? Eu disse que eu estou bem. Estou preocupado com você. Sua preocupação era puramente platônica. Mas Mika foi cruel. Parecia que ela estava sendo perfurada pelo coração com flecha. Como a bondade dele podia ser tão dolorosa? Khan nunca se envolveu muito profundamente nos assuntos dos outros, mas com Mika ele estava persistentemente envolvido. Como ela podia dizer a ele? Como se dizer que ela podia ter que traí-lo para proteger sua família e loja da sua avó? Mika moveu ligeiramente os lábios, incapaz de falar. A dor no coração dela era excruciante. Khan sabia que Mika não parecia tão bem, mas ele permaneceu paciente. Ele expressou sua preocupação por ela e não se afastou. Mika, ainda indecisa sobre o que fazer, só conseguiu mover os pés um pouco em resposta. Por que você está tão atrasado? Najak pisou na frente de Mika. Ele verificou o relógio dele. O olhar de Khan mudou para Mika para Najak. Najak? Disse Khan suavemente, olhando para a aparição repentina de Najak. Mika sentiu como se uma grande árvore estivesse bloqueando seu caminho, e tudo o que ela conseguiu sentir era o cabelo vibrando na brisa. Todos nós quatro juntos, você esqueceu? Não, eu não esqueci. Você está atrasado. Todo mundo está esperando. Eles ainda não chegaram. Najak fez uma pausa por um momento. Khan estava certo. Theo e Enzi ainda não estavam aqui. Ele falou mal para seu desânimo. Najak mordeu um pouco o lábio e franziu a testa. Mika olhou para as costas largas de Najak e levantou o pé para cima e para baixo. Najak estava sabendo que as coisas estavam ficando desconfortáveis ou ele realmente teve que falar com Khan? De qualquer forma, Mika ficou grata. Mika estava prestes a bater no ombro de Najak para tentar ajudá-lo a quebrar o silêncio. O que está acontecendo? O que há com o clima? Enzi apareceu lentamente do outro lado, rolando um pirulito na sua boca, e ficou na frente dos três. Atrás dele veio Tail, absorvido com o jogo de um celular. Ele rapidamente se aproximou de Mika para dizer oi. Se eu passar desse nível, eu chegarei ao chefão! O chefão! A mão de Tail tremeu com entusiasmo. Enzi balançou a cabeça. Tail estava lutando para encontrar algo através do qual canalizar sua energia, e foi isso que ele escolheu. Vocês estão brigando? Enzi perguntou enquanto olhava para Mika, de pé atrás de Najak. Não, por que estariam brigando? Mika disse rapidamente, no qual Najak se virou para enfrentar ela. Por que vocês estão todos agitados? Falou friamente enquanto esmagava seu doce. Não importa como ele analisasse, era uma cena estranha e ele não gostou. Não é nada. Estamos apenas esperando por você. Khan disse friamente enquanto dava um passo. Realmente não foi nada, mas Khan não entendeu o comportamento de Najak. Por que ele tomou uma posição defensiva como se fosse para proteger Mika dele? Mas não foi isso que o deixou desconfortável. Era mais um fato de que havia algo que ele não sabia. A julgar pela atitude de Mika, ele tinha certeza de que isso o envolvia, mas não queria pressionar Mika e fazê-la se sentir mal. Ele queria ser o mais gentil possível. Khan olhou brevemente para Mika, mas Najak ficou na frente dele para obstruir sua visão. Ele então assentiu e falou com seus irmãos. O que vocês estão esperando? Vamos, respondeu Khan, acrescentando. Foi tranquilo até a pousada cinza. Apesar dos sons periódicos do jogo de Tail, um estranho silêncio caiu sobre o grupo. Enzi pegou outro pedaço de doce no bolso e colocou na boca. Sabor laranja? Você não gosta disso? Disse Tail enquanto olhava para cima do seu jogo, quebrando o silêncio. Você está certo. Eu não gosto. Então por que você está comendo? Apenas... Cuide da sua vida e jogue seu jogo. Ele teve que descobrir. Foi a língua dele que estava quebrada ou ele?
E como ele suspeitava, ele não sentiu o gosto de nada mesmo depois de alguns pedaços. A fatia de laranja de Mika não tinha esse gosto. O que aconteceu? O que ela fez comigo? Khan, que estava na frente do grupo, verificou seu celular zumbindo. Khan, você pode comprar algumas maçãs e lâmpada no caminho de casa? Ele fez uma pausa para ler a mensagem. Todos os irmãos pararam para ele em uníssono. Vão lá em frente, até a pousada. Eu tenho que passar na loja. A loja? Por quê? T perguntou. Eles precisam de maçã e lâmpada. A loja está por perto, então não se preocupe, vá em frente. Najak franziu a testa discretamente. Khan realmente não sabia por que eles estavam fazendo isso, então não foi grande coisa para ele. Mas os irmãos tiveram que protegê-lo foi uma situação irritante. O que ele deveria fazer? Hesitei e olhar para Najak. Vamos juntos, disse Najak. Assim que ele tomou a decisão, ele mudou de direção, mas Khan caminhou lentamente para detê-lo.